Fala galera, muito boa noite. Nossa, senti uma falta já. Hoje não teve sessão, né? Senti uma falta hoje. Hoje eu não operei. Na verdade eu operei de tarde ali, mas não cheguei a operar de manhã não. Nós tivemos sessão hoje, mas vamos dar início ao nosso último dia, né, dessa masterclass, desses 3 dias aí de conteúdo importantes, de muito que foi solicitado pra gente fazer. Bastante coisa agregadora, bastante coisa importante, bastante coisa didática para o entendimento, bastante coisa legal e de fato que eu espero que hoje, né, falando sobre que na minha opinião é o mais importante, né? Mais importante que tu ter um bom gerenciamento, mais importante que tu ter um bom operacional, é saber lidar com o teu emocional, né? É saber trabalhar aqui, ó, né? Pra gente poder conduzir da melhor forma aí os nossos resultados, as nossas operações. A gente vai falar hoje sobre emocional, tá? Então, já não vamos se apegar ao gráfico, né? E vamos iniciar. Eu já vou compartilhar com vocês lá um livro que foi uma virada de chave para mim, tá? Eu não estava achando ele aqui, eu tenho ele em formato MOB. MOB é para Kindle. Kindle é aquele livrozinho eletrônico, para quem não sabe, da Amazon. Então eu estava baixando ele aqui para PDF, para ficar melhor. Deixa eu ver se já baixou. Falta alguns segundinhos para terminar aqui o download dele. Almanaque do Investidor é o livro, tá? Eu vou compartilhar como um bônus para vocês ali. Quem quiser depois, se quiser comprar ele de forma física, né? Tem na Amazon, tem no Mercado Livre também. Almanaque do Investidor, do Almir Oliveira. Cara, é um livro assim que quando eu li, já li 2 vezes, tá? Li uma vez lá no meu início dentro do mercado, quando eu comecei lá em 2017, mais ou menos, 2016, quando eu comecei. E uma virada de chave para mim foi quando eu li a segunda vez, quando eu comecei já a ter um pouco de resultado. Deixa eu compartilhar aqui no grupo. Eu vou compartilhar no grupo aqui para vocês esse material. Deixa eu trazer para cá. Deixa eu ver aqui onde é que ele tá, para onde é que ele foi aqui, beleza. Vou compartilhar, tá lá em PDF, tá? Quem puder ler, quem puder... É esse aqui, ó. Tô mostrando para vocês, Almanaque do Investidor. Cara, deem uma olhada. É um livrinho que teoricamente não é muito longo, mas é olha, ó, sonhos, objetivos e prazos. É muito legal. Comemorar as etapas intermediárias da caminhada, nós vamos falar sobre isso hoje. Exercícios, cara. Cara, é muito bacana. Leiam, e se vocês tiverem um tempinho, leiam esse livro, tá? Olha que legal, ajuda como guardar dinheiro. Não só pro trade, cara. Não é só pro trade, tá? É pra vida de vocês isso aqui. É muito legal. Ó. O que mais que tem aqui? Deixa eu ver. Que a gente possa compartilhar aqui. Olha aqui, ó. Relação risco-retorno. Foi falado isso ontem. Ó, política monetária. Olha que bacana, cara. Preço unitário de título. Renda fixa. Olha pra falar. Eu tenho renda fixa. Tá? Então, olha que bacana. Porque a renda fixa é melhor que a poupança. Leiam, cara. Leiam. Vai ser muito legal, tá? Compartilhei. Então é um bônus aí, tá? Para vocês. Mas vamos ao que interessa. Vamos falar hoje sobre psicologia do trader, sobre o emocional, tá? Sobre o que é importante a gente trabalhar dentro da nossa mentalidade como traders vencedores, como pessoas que de fato querem construir uma carreira dentro do mercado, tá? Então vamos eu separei várias coisas, então a gente vai ficar mais ou menos dentro daquele prazo de 40, 50 minutos a 1 hora. Então vamos com cautela, participem para quem quiser tirar dúvidas, tá? Façam seus comentários, façam seus elogios, suas críticas, o que vocês quiserem falar. É muito importante para mim que vocês exerçam esse direito de poder compartilhar comigo para fazer sentido. Nós estamos numa sexta-feira, 9 horas, já é hora da gente estar tomando uma já essa hora. Tá tomando um shopping, tá tomando um vinho, tomando uma água, um refri, tá com a família, vocês estão aqui. Então parabéns para vocês.
Então, participem, compartilhem, tirem suas dúvidas, que é muito importante. Eu acho que é muito agregador e faz muito sentido, tá? Então vamos para falar sobre emocional. Só recapitulando, tá? Na quarta-feira a gente falou sobre gerenciamento, sobre como a gente se gerenciar e como colocar isso dentro de uma planilha, que é muito importante, né, dentro do visual. Ontem falamos sobre o operacional, como a gente trabalha o operacional e como a gente adapta isso operacional à nossa realidade, colocando isso dentro de um risco-retorno e colocando também dentro lá das estratégias montadas pelo Profit. Lembrando, isso aqui é um Masterclass introdutório, isso aqui não é intensivo do básico ao avançado, não tem nada de avançado aqui. Isso aqui é o básico, tá? É o básico para a gente começar uma caminhada de fato para ter resultado e ter consistência. Então por isso que a gente vai fechar hoje esses 3 fatores, o tripé, falando sobre o nosso emocional, sobre a psicologia do trade. Então vamos começar aqui, deixa eu até colocar para cá que aí fica melhor. Tá? O que eu coloquei, que eu separei para vocês em material? São vários tópicos que vai ser importante que vocês que estão aqui hoje participem comigo, tá? Vai ser importante porque eu vou questionar. Então já deixa ali a conversa comigo no Telegram aberta. Tá? Já deixa ali a conversa comigo aberta, porque eu vou precisar que vocês participem comigo para mim entender se as coisas que eu vou falar aqui faz sentido. Eu sei que tem pessoas que têm uma questão emocional, psicológica um pouco mais avançada, tem gente ainda que depende um pouco muito do trabalho psicológico e do emocional, tem gente que não tem a menor ideia, tem gente que já tem uma questão muito trabalhada e muito segura. Então, coloca para mim ali, já deixa aberto ali, porque a gente vai discutir alguns assuntos importantes no decorrer desse material que eu compartilhei, tá bom? Então, para a gente entender o que é o emocional dentro do mercado financeiro, a gente parte dessa premissa de que existe uma psicologia. Psicologia é o estudo da mente, tá? É o que a gente utiliza como razão para tomar decisões, para poder agir, não só no mercado, mas em relação à nossa vida. A gente começa colocando que o cérebro reage ao risco como se fosse um perigo real. Hoje, o que mais pega em relação à questão emocional dentro do mercado financeiro é a gente entrar numa operação com medo, né? Sabendo que existe uma condição muito grande da gente perder valores ali, da gente se descapitalizar. E aí existe lá dentro do nosso inconsciente uma coisa que nos bloqueia. É por aqui o Neto, é por aqui mesmo, pode perguntar por aí mesmo. Existe uma coisa que nos bloqueia lá dentro, daquela coisa assim, caramba, cara, o meu dinheiro suado eu estou entregando em poucos minutos para o mercado. E aquilo acaba gerando um desespero, acaba abalando, acaba criando várias sensações. Então, o cérebro reage ao risco como se fosse um perigo real. Então entenda, se você está operando em conta real, eu vou dar um exercício depois, a gente vai fechar essa sessão com um exercício para a gente trabalhar o emocional e moldar esse emocional para quando a gente for para conta real, operar em conta real, a gente está bem firme emocionalmente para poder operar. Tá? Então o cérebro entende, ele reage dentro de uma operação como se fosse um perigo iminente, como se estivesse sendo ameaçado pelo mercado. A mente busca prazer e evita dor, encerra ganho cedo e deixa perdas correr. Então a gente tem aquela falsa sensação de que, caramba, a operação positivou, eu vou sair. Só que quando está perdendo, a gente cria aquela sensação de que não, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Então isso aí é uma questão emocional a ser trabalhada e que é muito importante a gente entender esses pontos. Deu para sacar? Quando fui podem participar, muito importante. Quando fui clicar as primeiras vezes, tremia as mãos, suava, a visão ficava turva, o raciocínio zero. Exatamente, isso é questão do perigo, né? É o perigo da gente estar poder perder aquele valor que é muito suado pra gente, é verdade. Eu sofri com isso também, vou dar alguns exemplos do que aconteceram comigo. Traders emocionalmente treinados têm 50% mais acertos, tá? Isso é um dado, tá bom? Eu vou trazer outros dados aqui conforme a gente vai conversando. Eu vou falar uma coisa aqui muito importante, tá? 90% dos traders perdem por falta de conhecimento técnico. Isso a gente sabe, a gente falou sobre isso ontem, tá? Isso é um outro dado também. Deixa eu falar para vocês um pouco da minha história, tá? Como que eu comecei no trade. Eu sou gaúcho, tá? Eu tenho hoje 35 anos. Eu tô há 11 anos no mercado, tá? Fechei 11 anos agora de mercado.
Quando eu iniciei no mercado, eu iniciei porque eu entrei em férias no meu trabalho. E aí eu digo, caramba, cara, o que eu vou fazer nessas férias? Eu não tinha família, não tinha filho, teoricamente eu tinha uma condição boa, tinha um cargo bom dentro de uma empresa boa, eu trabalhava como gerente de vendas, gerente comercial de vendas em uma loja, tinha uma equipe grande e entrei em férias de, caraca, como eu vou fazer? E aquela sensação de que querer ser útil, e eu comecei a pesquisar sobre o mercado. De cara apareceu para mim, eu acho que para todo mundo, opções binárias, né? Bicho, aquilo lá eu achei que fosse um troço assim, ó, meu Deus, beleza, aqui tá minha aposentadoria. Achei a minha aposentadoria, opções binárias. Comecei a ver, vi que tinha um monte de coisa. Eu digo, não, mas aqui é fácil, é só acertar para que lado o gráfico vai. É muito interessante. Eu sei que eu fiquei em opções binárias muito... Eu acho que isso não deu 6 meses, cara. Não deu 6 meses, talvez um pouco menos de um ano. E eu já conheci o mercado Forex e o mercado B3. Foi uma coisa assim de acúmulo de informações, muita informação, muita informação. Quando eu migrei, quando eu comecei a operar mercado Forex, que era o mercado internacional, que eu operava pares de moeda, operava ouro, prata, operava Nasdaq, comecei a operar o mercado asiático, cara, aquilo foi assim, ó, uma borbulhada de informações aonde eu estava operando em contas brasileiras em real, em contas internacionais, operando em dólar. Quando eu vi, eu estava com capital alto, aí começou a dar problema na questão de... Isso aí foi uma confusão. Eu digo, não, pera aí, só um pouquinho, eu tenho que focar em alguma coisa, cara. Eu tenho que focar em alguma coisa, eu tenho que entrar em alguma coisa, eu tenho uma preocupação muito grande com a questão fiscal. Eu tenho amigos traders que caíram dentro da Receita Federal por não pagarem seus DARFs. Cara, hoje, se tu tá positivo no mercado, se tu tá tendo ganhos, se tu não tá ainda gerando DARF, entre em contato com o contador, porque daqui a um pouquinho a receita vai bater. Foi o que aconteceu comigo. Eu tinha uma preocupação muito grande em pagar sobre meus ganhos. E cara, quando eu vi que eu tava misturando dólar com real, eu digo, não, tá uma bagunça aqui, eu vou focar em alguma coisa. Aí foi quando eu entrei no mercado B3. É aqui que eu vou focar, índice e dólar, índice e dólar. E aí eu tive um caminho onde eu fui entender o que é mentalidade, o que é emocional. Cara, lá depois da pandemia, 2020, 2021, eu fui entender o que é emocional. Eu tinha começado no mercado em 2016. Olha o caminho que eu fui para conseguir de fato entender o quanto é importante a gente trabalhar emocional. E dentro deste período que eu não entendia isso, eu comprei indicador, eu comprei cursos que vocês, assim, ó, que foi rasgar dinheiro, cara, rasgar dinheiro. Comprei mentoria, comprei curso, investi, fiz mentorias presenciais, até que eu entendi, não, cara, é o seguinte, a questão é comigo, eu posso comprar qualquer coisa. Se eu não entender como manter esse mercado de uma forma que emocionalmente me mantenha sustentável, e não estou dizendo em relação a valor, estou dizendo em relação a emocional, eu não vou conseguir trabalhar, eu não vou conseguir ter resultado. Então vou começar a trabalhar o meu emocional. Então foi a partir daí que a gente começou a trabalhar, eu comecei a trabalhar em várias situações que eu vou citar para vocês. As etapas sobre a mente de um trader. Existem 3 tipos de traders: o reativo, o consistente, o consciente e o dominante. O reativo é aquele que qualquer operação ele acha que vai dar certo. O consciente é aquele que eu acho que a grande maioria está nessa segunda parte. O consciente é aquele que entende, mas entra numa operação sofrendo, quando toma um stop se desespera, acha que vai acabar o mundo. E tem o dominante, aquele que sente, reconhece e decide com calma. Graças a Deus eu demorei bastante tempo, mas hoje eu entrei nessa linha. Hoje, graças a Deus, eu sou um trader, eu respeito o meu stop, entendo as minhas perdas e sou constante. Sou constante, diferente de ser consistente. Consistente é resultado. Constante é estar ali dentro do mercado, dias e dias fazendo a mesma coisa, ajustando o que não está dando certo e melhorando o que está funcionando. Então hoje eu me considero um trader dominante. A evolução começa quando você para de reagir e começa a responder. Vamos entender isso melhor. Como controlar a emocional? Ritual pré-operacional, respiração e visualização, plano escrito proteção, trader ser plano é soldado sem escudo.
Olha só, isso aqui é muito importante para vocês entenderem, tá? O que é um ritual pré-operacional, tá? Eu sempre dou esse exemplo e vou tentar transferir esse exemplo para que vocês entendam. O mercado ele abre todos os dias às 9 horas, certo? Tem o horário do pregão ali às 9 horas. Se você acorda 8h30, bota uma roupa e senta na frente do gráfico, eu acredito que você não está emocionalmente preparado para operar. Acredito que aconteça com todo mundo. Quando a gente acorda de manhã, a gente está com aquela preguiça de levantar, aquela coisa. Eu acho que é muito raro aquela pessoa que acorda 100%. Né? Acorda cantarolando, acorda comemorando, acorda... pelo menos, eu estou dizendo isso todos os dias. Vai ter um dia ou outro que tu vai acordar sim, através de uma notícia, de uma novidade, de um acontecimento, de um fator, alguma coisa assim. Mas todos os dias é muito difícil. Até se você desfruta do leito de alguém que acorda assim, livre-se, né? Porque tem sérios problemas. Acredito que a grande maioria não acorda meio cansado, tem que levantar, vou tomar um banho, tem que fazer um café e tal. E aí, cara, as coisas vão acontecendo. Quando tu acorda, tu levanta, tu vai botar uma roupa, eu tenho o costume de sempre levantar, tomar um banho, aí depois que eu tomo um banho, eu digo, já tirei aquela preguiça, aquela coisa do corpo. Aí eu vou lá, preparo um café, aí eu sento, tomo um café, aí eu vou ver minha filha, se a minha filha tá bem, tá dormindo, tá tudo certo. Preparo uma coisa para comer, vou lá, vejo se o cachorro tá com ração, abro as janelas da casa, preparo ali a casa, organizo no que eu posso para minha esposa, quando a minha esposa acorda e vai trabalhar também, todas aquelas coisas. Às vezes eu dou uma volta, às vezes eu dou uma caminhada. Isso que eu tô falando é 1-2 horas antes do mercado. Eu sempre sento aqui, o meu horário aqui é 8 horas, tá? Todos os dias é 8 horas. Então eu tenho levantado hoje em torno de 6h40, 6h50. Então, até chegar esse momento de sentar aqui, eu passo por esse processo. Por quê? Porque eu preciso me preparar. Para quê? Para minha cabeça estar tranquila e focada somente nisso. Quando eu acordo atrasado, cara, hoje era um dia que eu tinha compromisso. Tinha compromisso às 10, tinha compromisso às 11. Não poderia estar de manhã. Aí foi um compromisso que não foi agendado por mim, foi agendado pela minha esposa. Mas beleza, vamos lá. Hoje levantamos meio atrasado, foi uma confusão, tal, aquela coisa. Eu já mandei cedo para vocês ali, não vai ter sessão. Parece que amanhã não funcionou em nada. Então façam isso. Tenham esse ritual, essa preparação para vocês ficarem aqui na frente do gráfico e operarem. Então, acordem, tomem um café ou alguma coisa que vocês gostem, se alimentem. Tirem 1 hora antes de sentar aqui. Tomem um banho, conversem com a esposa, com o esposo, com os filhos. Cria um ambiente onde você tem aquela transpiração, aquela coisa boa da manhã. E depois, quando você sentar aqui, você vai estar pronto, pronto para poder encarar um dia bom, um dia ruim, um dia extraordinário, um dia muito difícil. Enfim, prepare-se para isso, tenha esse ritual. Isso faz faz uma diferença muito grande na preparação emocional, para você lidar com as coisas. Tá? Quando a gente fala em plano escrito, proteção, é aquilo que a gente vem falando que a gente falou lá no primeiro dia. Saiba o que você precisa fazer. Já tenha no papel. Eu tenho um papel, uma caneta aqui do meu lado, tá aqui o caderno aqui, ó, do meu ladinho. Vou mostrar aqui na câmera para poder ver que eu estou filmando. Eu tenho um papel aqui, ó, um caderno, onde todos os dias já está aqui traçado. Eu tenho um quadro do meu lado aqui, onde eu tenho traçado as minhas metas da semana, as minhas metas do mês, quanto eu posso fazer, quanto eu tenho que fazer, o que eu tenho que buscar, então façam isso, porque isso vai fazer com que o seu emocional se blinde para qualquer coisa. Você vai conseguir, hoje eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, para não buscar mais do que você precisa e não perder mais do que você pode perder. Então faça isso faz parte da questão emocional. Então, muito importante. Essa questão do ritual, eu coloquei ritual pré-operacional, para mim é muito importante, tá? É muito importante. Quando eu chego aqui, quando eu chego para sentar aqui para operar com vocês, eu já estou motivado, eu já li as notícias, eu estou preparado, eu sei o que vai acontecer, eu estou firme.
Claro, a gente não é 100%, a gente é ser humano, vai ter dias que eu vou chegar aqui, eu não vou estar 100%, eu vou estar um pouquinho menos, não vou entregar tudo que eu posso, mas podem ter certeza que quando eu sento aqui para operar junto com vocês, eu tô, assim, ó, se eu não tô 100%, eu tô muito perto, pelo menos naquele momento, e eu vou sempre priorizar o bem-estar do grupo, num geral, sabendo da realidade individual de todos, que todos têm uma realidade individual. Então eu me preparo, eu sugiro que todos façam isso também. Se você acordou vendo uma notícia ruim, ou recebeu uma notícia ruim de manhã, ou acordou meio borocochô, meio chateado, meio triste, brigou com o esposo, com a esposa, tá brabo, né, o café tava amargo, levantou e estourou a resistência do chuveiro, aconteceu um monte de coisa. Cara, não opera. Ou senta aqui e só olha. Bota uma música, eu gosto muito de escutar música. Aqui eu tenho 2 telas, uma televisão, onde fica rodando aqui as notícias, as coisas, os canais que me interessam. Então eu sempre estou colocando música, esporte que eu gosto. Então crie esse ritual, pelo menos 1, 2 horas da manhã. Depois que você operou, aí você muda, você vai fazer o que você quiser. Mas neste momento, crie isso emocionalmente. A gente está falando de questão financeira, de dinheiro. Então isso aí a gente precisa a energia precisa estar lá em cima. Então prepare isso com aquilo que você gosta, que vai ser muito legal, vai fazer uma diferença muito grande. Então esse ritual é muito importante. E o plano escrito é o seu gerenciamento. A gente já falou sobre isso. Parte 2, gerencie o tamanho da mão, isso a gente já falou, a emoção e risco, que é o risco-retorno. Aceite seu stop e faça a descompressação após o pregão. O que é a descompressão após o pregão? O que é isso? Cara, terminou, bicho, relaxa. Pega a tua aguinha que tá ao teu lado, o teu café. Vai lá, vê o que tu fez. Foi bom o dia, top, maravilha. Agora eu vou ler um livro. Agora eu vou dar uma olhadinha aqui nas notícias que estão acontecendo. Agora eu vou olhar vou dar uma olhadinha no Instagram, uma bobagem. Vou me poluir com alguma coisa. Cara, desacelera. Deu, passou, terminei um dia, show de bola. O dia foi bom. Obrigado, meu Deus, parabéns pelo dia. O dia foi ruim. Obrigado, meu Deus, parabéns pelo dia, vamos para a próxima. Entenda, você tem que blindar o seu emocional. Faça isso. Sempre depois que eu termino a sessão, todos os dias depois que eu termino a sessão, se eu decido voltar aqui para operar ou não, cara, eu paro, eu desligo um pouquinho. Eu sou cristão, então eu tenho uma Bíblia do meu lado, eu gosto de ler, sou estudioso dela. Eu pego, dou uma lida, agradeço, foi um dia bom, maravilhoso, obrigado, meu Deus, faça aquela... Eu gosto muito da leitura também, eu tenho vários livros aqui físicos, mas depois que eu descobri o Kindle, eu nunca mais comprei livro, então eu pego, leio 2, 3 páginas, desacelero, beleza. Agora eu vou lá embaixo, ver o meu escritório aqui no andar de cima, então agora eu vou lá embaixo, falo com a minha família, vejo minha filha, troco um pouco, isso sendo dia bom ou dia ruim, desacelero, recarrego minhas energias, depois eu volto. E volto e aí seguimos o dia. Ambiente e influência. O ambiente molda seu emocional. Isso que eu estava falando. Monte no seu ritual, crie esse ambiente, tá? Que faça com que seja uma coisa leve, tranquila, bacana. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Eu entendi isso, assim, ó, depois de muito tempo. Então molde esse ambiente para você. Não, se tá muito barulho, muito congestionado, por isso que eu sou meio contra quem opera em celular. Eu acho muito difícil te concentrar ali no celular. Agora quando tem um computador, um ambiente fechado, um ambiente onde tem tranquilidade, onde tu tá escutando uma música que tu gosta, tá com alguém que tu gosta, tá legal, tá tomando um café, tomando alguma coisa que seja legal ali. Eu já ia falar chimarrão aqui, é comum a galera tomar chimarrão aqui, né? Eu não sou muito do chimarrão, eu morei muito tempo em Brasília, aí meio que perdi o prazer de tomar o chimarrão aqui do gaúcho. Mas tem gente que gosta de tomar um café, uma água. Eu sempre tomo uma água. Eu amo água com gás. Então, água com gás sempre tem 2, 3 garrafinhas do meu lado. Então, cara, cria um ambiente legal, tá? Cria um ambiente legal. Estar em grupo com disciplina acelera a evolução. O que eu mais falo na sessão viva é isso. É disciplina, é controle emocional, é proteção de capital, é ser conservador. O objetivo do grupo é didático, é mostrar que tudo isso aí tem que fazer sentido. E é isso que me fez virar a chave. Eu não estou inventando nada, isso é experiência minha. Eu estou tentando ser... Eu vou dar a analogia do futebol. Todo mundo sabe como o futebol funciona. Hoje a seleção brasileira ganhou de 5-0. Então, quem assistiu de manhã cedo lá, eu não pude assistir
Pois eu vi os lances, mas entendendo num jogo de futebol, são 11 contra 11, o que mais é importante é aquele meio campista articulador que faz a ligação lá da zaga para o ataque, que distribui as jogadas, o que eu quero fazer para vocês, que eu quero ser para vocês é esse meio campo. Eu não quero ser o cara que faz o gol, quem vai fazer o gol é vocês. Quem vai acertar, quem vai ganhar dinheiro com o mercado é vocês. Eu já tenho as minha realidade, na minha realidade, os meus objetivos. Eu não preciso mais provar nada para ninguém. Então, o que eu quero fazer é isso, fazer esse meio campo. Entendeu? Eu quero fazer com que o mercado seja o mercado não, a nossa sala, o nosso material, o nosso conhecimento seja um facilitador, que vocês consigam pular essas etapas que eu tive que passar. De perder muito dinheiro, de ganhar muito dinheiro, de sofrer emocionalmente, de abalar a questão operacional, achar que nunca vai dar certo. Então, eu quero ser isso aí, tá? É esse meio campo para acelerar esse processo. E estou passando de uma forma bem didática para que vocês consigam entender que disciplina é a melhor coisa. Tá? Ser disciplinado e ter essa mentalidade é a melhor coisa. E participe de salas ao vivo que possam ser focadas nisso. Eu acho que a nossa fica muito clara, né? O quanto eu sou focado na questão de ser conservador, de proteger o capital antes de buscar os nossos objetivos. Pilares da consistência: técnica, gerenciamento emocional e constância. Técnica seria o operacional, certo? Gerenciamento é o que a gente falou na quarta-feira, na primeira... Eu descobri que se eu for, o Jordi falou, eu descobri se eu for ver muita notícia antes de abrir o mercado, isso gera conflito com o meu operacional. Mas é uma particularidade minha. Eu também não gosto de ver, a única coisa que eu gosto é Infomoney, índice dólar, gosto de ver o Tourinho, o Tourinho lá, o Pablo, e o calendário, só isso. E mantenho o TC News aberto ali quando estão falando de índice dólar, porque eles falam de tudo que acontece no mercado. Tá? Quando estão falando de índice dólar, eu dou uma importância ou alguma notícia. Vamos voltar para cá. Pilares da consistência: técnica, operacional, gerenciamento emocional, constância. Ou seja, coloca tudo isso numa fórmula e bota igual a consistência. Tá? Então isso aí é muito importante. Traders com diário emocional tem 3 vezes mais consistência. Muito bom. Vamos seguir. Reflexão profunda, isso aqui é muito importante, tá? O mercado não é inimigo, tá? É um espelho. Ele vai refletir para você como você está naquele momento. Se você está nervoso, se você está estressado, ansioso, você vai ter um trade nervoso, ansioso. Cara, é um espelho. É como você tá. Lembra que eu falei do ritual? É muito importante ter um ritual. O cara chega de boa, tranquilo, tá? Te prepara para operar, ele te mostra exatamente quem você é. Se você tem operações desorganizadas, você é um cara desorganizado. Se você não consegue se manter na operação, tem alguma coisa que está acontecendo. Então, entendam isso, né? Que o emocional diz muito sobre isso. Isso é muito importante para poder ter essa métrica. Aí você opera contra o mercado ou contra si mesmo? Quem está te tirando do mercado? É ele quando faz uma operação, quando te tira no stop, ou é você que não soube lidar com aquele momento? Façam essa reflexão aí. Eu vou até colocar aqui, vou colocar aqui que eu acho que é importante isso aqui para não só para vocês, mas para a galera toda ver. Isso aqui eu vou colocar lá no grupo. Vamos lá, vamos seguir. Histórias inspiradoras. Um trader quase desistiu. Ele errava na emoção, não na técnica. Quando decidiu se controlar, o resultado mudou. A consistência não vem do lucro, mas da paz com o processo. Isso eu falo, né? Isso eu bato. Isso eu bato na tecla e bato bastante nessa tecla sobre saber ter tranquilidade para operar. Saber do que está fazendo, entender o que está fazendo e respeitar aquilo, sendo bom ou sendo ruim. Eu acho que eu tinha anotado aqui do ladinho um dado importante sobre isso. Deixa eu ver se eu acho. Eu tinha anotado alguma coisa sobre isso, mas vamos seguir. Depois eu acho e eu falo de novo. Neurociência e performance. Emoções são impulsos elétricos que afetam decisões. Tentem entender uma coisa. Quando a gente está operando no mercado, vou colocar o exemplo da conta real, tá? Acho que todos aqui que estão aqui, todos que participam da sessão operam ou já operaram em conta real.
Quando a gente tem conta real, a gente tem dentro do nosso subconsciente, que é aquele consciente que fala com a gente, aquela vozinha lá no fundo, aquele aperto dizendo pra gente assim, nossa, eu tenho R$1.000 lá. Nossa, esses R$1.000 aí, eu preciso trabalhar porque eu preciso fazer desses R$1.000, R$500. Preciso fazer R$1.500. Ele tá lá pensando. Aí beleza, aí tu entra com uma estratégia onde se tudo der certo, tu vai fazer esses R$500. Só que quando tu entra, na hora que tu entra na operação, aquela operação em tempo real, tu fala assim, meu Deus, se eu perder esses R$1.000, acabou. Acabou, nunca mais eu consegui, foi tão suado, foi tão difícil, não sei o que. Cara, aquilo vai trazendo impulsos elétricos aonde o teu coração acelera, a tua mão soa, as coisas ruins acontecem, tu começa a achar que não vai dar certo, tu já começa a querer fechar a operação, torcer para que as coisas aconteçam. Nossa, deu 20 pontos positivos, eu vou fechar. Aí tu acaba fechando a operação e pá, a operação sobe 400, 500, 600 pontos no teu alvo. Já aconteceu com vocês isso? Responde pra mim aí, se já aconteceu com vocês isso. Quem opera em conta real? Já aconteceu? É normal. Isso acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo. É muito normal isso. Como que a gente controla isso? Como que a gente trabalha isso? Eu vou dar um exercício muito legal para vocês. Muito legal. Ser trader é se conhecer e se superar. De impulsivo, comece a ser disciplinado. De impulsivo, comecem a ser disciplinados. Disciplina é cumprir com o seu gerenciamento e seguir o seu operacional. De imediatista, trabalha a paciência. Lembra da nossa fórmula? Paciência mais controle emocional é igual a consistência? De impulsivo, seja disciplinado. Respeite seu operacional e respeite seu gerenciamento. Seja fiel a eles. Fiel a eles. De imediatista, seja paciente. Não tem problema se naquela operação você não se sentiu seguro em entrar naquele momento e a operação foi para os seus alvos e você não entrou. Calma, vai ter outra oportunidade, vai aparecer outra oportunidade, fique tranquilo. E de emotivo, de emoção, comece a usar a razão. Se naquele momento você não vê possibilidades dentro do seu operacional para entrar naquela operação, não entre, espere. Espere. Eu falo muito aqui que a minha filha tem 1 ano e meio e me ensina muito. E o que ela tem me ensinado muito, eu tenho falado isso muito aqui nas sessões, nos encontros, é que menos é mais. Ela adora aquele grupo de pagode, o Menos é Mais, né? Do pessoal lá de Brasília, aqueles guris lá, aqueles meninos lá. São lá do Gama, lá de Brasília. E ela adora. E eu sempre falo, cara, menos é mais. Quanto menos você se expor, mais construção emotiva você vai ter, mais disciplinado você vai ser, mais trabalhoso na paciência você vai ser e mais você vai conseguir levar a razão além da emoção. Não precisa fazer 20 trades no dia, não precisa fazer 10. 1 às vezes tá bom, 2, 3 já acho muito. Faça o que você tem que fazer e deu. Tchau. Não, leve isso em consideração para construir um emocional sólido e resistente. Tá? Então, mais uma vez, de impulsivo, trabalhe disciplina. De imediatista, seja paciente. E de utilizar a emoção, aquele fogo na hora, razão, calma. Se não aparecer nenhuma oportunidade que você ache que seja pertinente de entrar na operação, não entre. Se o Neto falou, a gente vai entrar posicionado em uma compra aqui e você não se sentir seguro daquele momento, não entre, vai ter outras oportunidades, tá bom? Isso é muito importante. Fechamento emocional. O mercado é um campo de batalha onde você enfrenta a si mesmo. Cada dia que você resiste, controla e evolui, você vence. Resiste, controla e evolui. Você trabalha seu emocional, você respeita seu gerenciamento, você acredita no seu operacional. Você resiste, você controla e você evolui. Quem domina o emocional, domina o resultado. Quem domina o emocional, domina o resultado. Que baita frase. Chamada final. E é isso que construímos juntos. Técnica, estratégia e mentalidade. Técnica é gerenciamento, estratégia é operacional, mentalidade é moldar a nossa cabeça para chegar aqui e fazer o que a gente tem que fazer e pronto. Se você quer continuar nessa jornada e viver de mercado, o próximo passo agora é com vocês.
eu vou passar um exercício aqui para vocês, aonde eu vou pedir para que todos façam, tá? Todos façam. Deixa eu colocar aqui, eu vou colocar a minha tela para vocês verem aqui, não vai, é só para ficar de fundo, tá? Mas o exercício é esse aqui, ó. Vamos lá. Tem um monte de coisa aqui, ó, que eu nem sabia. Não salvar. Olha aqui, ó, isso aqui é, ó, 2:1, isso aqui é alguém, eu tava dando uma mentoriazinha para alguém. Vamos lá. Tirar isso aqui também, não sei o que é isso aqui. Vamos lá. Vou passar um exercício muito importante para vocês. Tá? Vou aumentar aqui para ficar melhor da gente visualizar. A gente vai trabalhar com realidade. Vou botar um exemplo de R$1.000. R$1.000. A partir da semana que vem, quem ainda precisa melhorar o seu emocional, ou se quiser fazer já durante o final de semana, para ir testando, pode fazer. Essa livezinha vai ficar gravada. Se ficar alguma dúvida, eu já vou subir ela amanhã de manhã. Já vai estar ali no rodapé do início do meu canal no YouTube. Vocês vão poder rever caso precise para entender. A estratégia é muito simples. Eu vou colocar o exemplo que eu fiz para trabalhar a minha realidade, para fazer com que dentro da minha construção como trader, como profissional nessa área, eu entendesse que eu precisava aprender a lidar com a questão financeira, emocional dentro de uma operação, entendendo que na operação muitas coisas que estão acontecendo podem envolver a nível de decisão, de resultado, tá? Antes de entrar na estratégia, a primeira coisa que você tem que fazer, vai no seu Profit, aonde está essa abinha aqui, ó, onde está os valores, estratégias, mude, tá vendo que está aparecendo um cifrão aqui? Agora não é mais cifrão, é porcentagem. Você vai trabalhar com porcentagem, não vamos trabalhar mais com cifrão. Isso eu estou falando para quem tem problema emocional, quem não consegue lidar com as perdas ou com os ganhos. Quando ganha quer ganhar mais e quando perde quer recuperar, tá? Falando de essas pessoas. Se você já tem um emocional bem trabalhado, ótimo. Faça aqui para melhorar ainda, para começar a aumentar a sua mão, para começar a trabalhar de uma forma melhor, tá? Eu entendi isso aqui mudou. Vou colocar dentro da minha realidade, vocês vão adaptar com a realidade de vocês. Eu vou começar a fazer operações na conta simulação, na conta de simulação, eu vou começar a fazer, tá? E eu vou colocar isso na minha planilha de gerenciamento. Eu tenho R$1.000 na minha conta simulação. Eu vou operar com o meu risco de 5%, que é igual a R$50, para um retorno de 10%, que é igual a R$100. Então eu vou fazer isso durante uma semana. Realidade, se a sua realidade é R$5.000, coloque R$5.000. Se a sua realidade é R$500, coloque R$500. A realidade é dentro da sua realidade, tá? Minha realidade é R$1.000, um exemplo, beleza? Conta a simulação. Isso aqui é um exercício para você moldar o seu emocional. Para você moldar o seu emocional e blindar ele, tá? Blindar ele. Vamos lá. Conta a simulação, risco de 5%, retorno de 10%. Você vai operar nessa margem, colocando dentro do operacional as estratégias com 5 contratos. Você vai fazer uma semana isso. Uma semana, tá? Se precisar, faça até mais. Faça hoje dia 10, faça até o dia 31 de outubro, até o final do mês. Lembrem, isso aqui, o que eu estou passando para vocês foi o que mudou
a minha vida no mercado. Foi quando eu entendi, tá, eu tenho um limite. Eu tenho limite. Eu estou dando só um exemplo. Vou abrir um parênteses. Quando eu falo em 5 contratos, vocês têm que colocar a quantidade de contratos que quando vocês entram na operação, dá aquela balançada. Caraca, bicho, entrou. Puta que pariu. O que eu vou fazer agora? Caraca, se der ruim essa merda. Putz, vocês entenderam? Quando der aquela tremida. Pode ser 10 contratos, pode ser 15 contratos. Só não coloca 100 contratos. Sua realidade não é essa. Tem que ser alguma coisa dentro da sua realidade. Eu estou dando um exemplo com 5 contratos aqui, que para R$1.000 é a realidade hoje. R$1.000 dá para operar com 5 contratos. É a realidade. Você vai operar com 5 contratos. Tá? Você vai fazer esse exercício e você precisa, no mínimo, tá? No mínimo, ter 5 dias seguidos de gain, de retorno de 10%. Faça assim, 2, 3, 4 operações. Você precisa ter 5 dias. 5 dias seguidos. Se você quiser trabalhar mais, bote 7 dias, 10 dias. Quanto mais dias, mais blindado será o seu emocional. Mais blindado será o personal. O que você está fazendo? Você está numa conta simulação, operando como se fosse a sua realidade, dentro de uma estratégia que você vai usar na sua conta real, e você vai blindar o seu emocional. Por quê? Porque você vai operar dentro do mercado, numa conta simulação, dentro da sua realidade, sabendo que se você tivesse numa conta real, você conseguiria esses resultados, e se você tivesse numa conta real, você teria aquelas perdas. Só que se você perder, você não vai se descapitalizar, e se você ganhar, não vai mudar o seu cenário. O que você vai estar fazendo é blindar o seu emocional. Blindar o seu emocional. Vou repetir. Os 5 contratos é um exemplo, mas coloque a quantidade de contratos que quando você opera hoje, mexe com você. Você soa na mão, você fica nervoso, você não consegue segurar a operação, você não consegue esperar bater a primeira parcial, você tem que puxar o seu stop logo de cara para não perder. Sabe? Só quem sabe é vocês. Não tem como eu dizer, eu estou dando só um exemplo. Tá? Faça isso. Quando você atingir isso aqui, 5 dias seguidos batendo o seu retorno, 5 dias seguidos batendo seu retorno, você vai no 6º dia, depois do 5º dia batendo os 10%, você vai para a sua conta real, com a sua mesma realidade, R$1.000, com o seu mesmo risco-retorno, de retorno. Só que agora você vai operar na conta real com 2 contratos. Faça isso. O que eu estou dando aqui é o segredo. Eu nunca vi ninguém ensinar isso. Eu tenho 11 anos de mercado. Nunca vi ninguém ensinar. Já vi alguém ensinar a operar, já vi técnica, já vi leitura. Mas trabalhar e blindar o emocional desta forma que eu estou mostrando para vocês, não existe. É a única forma que se tem para vocês blindarem o emocional e colocarem o operacional em prática e o gerenciamento em prática. Se vocês não conseguirem entender isso aqui, fazer esse exercício, para ter uma ideia, quando eu comecei a fazer isso, eu estava operando na casa de 20, 25, 30 contratos. Só que era o seguinte, eu entrava na operação, bicho, eu falava assim, cara, hoje eu tenho que bater meus 400, 500 pontos. É hoje que eu vou lavar a égua, cara. Hoje que eu vou resolver. Pá, beleza, batia num dia. No outro dia, batia 2 stop. No outro dia, fazia com uns 20, 30 contratos, fazia um valor top. No 4º dia, acabava com o meu emocional, estopava, entregava tudo. E assim eu tava indo. Num dia eu tava rico, num dia eu tava pobre. Num dia eu tava rico, eu digo, não, peraí, cara, não tem. Só que aquilo tava me matando por dentro. Meu emocional tava assim, cara, eu digo, não tem condição. Eu não consigo fazer uma operação tranquilo. Eu já entro achando que eu vou tomar stop. Eu não entro e, cara, eu seguindo o operacional, fazendo as coisas tudo certinho e tal. Mas o emocional não estava blindado. Eu digo, não, só um pouquinho, eu tenho que dar um jeito. Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos operar de verdade, só que na conta simulação. Eu preciso operar de verdade na conta simulação. Eu vou dar 20 passos para trás.
Eu vou entender, não é possível. O que eu fazia? Eu operava com 20, 30 contratos, comecei a operar na conta simulação com 10, com as mesmas estratégias e com os mesmos, objetivos. Buscava ali aquilo 5 de 10%, 10, 12, 15, cheguei a tentar buscar 20, comecei a trabalhar. Fiquei uma semana, não deu certo, fiquei a segunda semana, não deu certo, digo, não é possível. O negócio é operar alavancado mesmo. Eu vou insistir aqui. Cara, você insistir e ajustava a estratégia. Como que ajusta a estratégia? Ensinamos na aula de ontem, operacional, moldava, puxava um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, e bicho, ia fazendo, ia ajustando. Daqui a um pouco, opa, 2 dias seguidos batendo, opa, 3 dias, opa, 4 dias, quando eu vi uma semana, quando eu via 2 semanas, fechei um mês. Cara, um mês só ali tendo 1, 2 stopzinho, quase nem batendo 5%. Conta simulação, eu fazendo isso. A conta simulação, eu digo, tá, 10 contratos eu fiz isso, beleza. Agora eu vou operar com 5 na conta real. Comecei a operar com 5 na conta real. E foi o que fez, cara, virou minha chave. Tô há 4 anos vivendo no mercado, nunca mais alavanquei, nunca mais operei com mais de 10 contratos. Nunca mais operei com mais de 10 contratos. O meu limite hoje é 10, 12. Lá de vez em quando, dependendo de como está o padrão do gráfico e como está meu mês, eu vou lá, arrisco um scalpzinho com 15 contratos. Mas mesmo assim me dá uma tremida, dá uma bala. Eu sou humano, cara. Não é porque eu vivo do mercado hoje que eu não tenho mais emocional. Claro que eu tenho. Eu sei que o meu limite hoje, cara, é 5, 8, 10, correr um certo risco. Você sabe, eu opero todos os dias com vocês com 5 contratos. Tá lá meu alvo, 1000 pontos. Como que eu chego a isso? Cara, galgando. Hoje, tomar um stop não me abala. Tomar 2 stops não me abala. Eu não tomo o terceiro, eu fecho o dia. Que nem aconteceu ontem. Fechamos a sessão com stop, respeitamos o gerenciamento da sessão. Eu fui lá embaixo, fiz minhas coisas e tal, voltei, vou dar uma mais analisada. Pá, tomei mais outro stop. Deu, fechou. Pronto. Hoje eu operei, fiz uma operaçãozinha, acho que eu fiz R$150, R$200 ali. E deu. Pra que mais? Trabalhei, minha emoção já tá blindado. Tá? Blindado. Aí eu falo, se você entender isso, tá? E começar a colocar isso em prática, bicho, vai fazer a chave de vocês virar de um jeito que vocês não têm ideia. Não têm ideia. Façam esse exercício. Moldem o emocional de vocês no simulador e quando vocês entrarem no real, diminuam, deem um passo para trás, 2, 3. Se você está na conta real hoje com 10 contratos e tá muito ruim, emocional, tá abalando, bicho, volta para 5, volta para 4, para 3, para 2. Vocês vão ver, vão aumentar as chances de operar. Vocês vão abranger a possibilidade de visão do mercado. Vocês vão ter um emocional muito mais blindado. Não pensem no retorno. Pense na questão emocional. Pensar em retorno é para quem tem... Cara, retorno hoje é para quem opera com stop de 1000 pontos. Para você pensar, não, eu preciso fazer R$1000, custe o que custar. Beleza, tu tem... valor alocado para colocar 25 contratos em 1000 de stop, vai lá, meu amigo. Provavelmente você vai bater. Agora, segure o stop quando pegar. Tá? A gente é peixe pequeno. Eu tô falando por mim, eu sou pequeno. Cara, eu opero com 5 contratos, com 7 contratos, 8 às vezes. Tá? E eu aprendi a trabalhar e blindar meu emocional aqui, ó. Com essa estratégia, com esse exercício. Cheguei a ficar mais de mês e pico operando no simulador, porque não era possível, cara, você precisava entender onde é que eu estava errando. Depois que eu blindei meu emocional, o emocional estava blindado, aí eu ajustei o operacional, estratégias, que é a estratégia que a gente usa até hoje, arruma aqui, arruma ali. Aí que eu comecei, eu achava que gerenciamento, planilha não funcionava. Eu sou fiel à minha planilha, fiel. Eu mantenho minha planilha extremamente atualizada e limpa. Tá lá, com os resultados reais. Seja mês bom, seja mês ruim. E assim eu vou indo. É o meu trabalho. Entendam, hoje eu tenho outros negócios. Eu moro aqui no litoral do Rio Grande do Sul. A minha renda principal hoje é o mercado. Mas não pensem que eu tiro do mercado R$20 mil, R$30 mil. Não. Cara, eu tiro um valor legal que mantém minha família, me sustenta. Se vocês não sabem, todo o valor, já vou uma coisa que eu nunca falei, eu acho, mas todo o valor da venda
dos indicadores, da sala, é revertido em outras coisas, não vem para o meu bolso. Não é um valor que eu uso. Esse valor é revertido para outras coisas, para outros negócios, outros investimentos. A gente mantém alguns lugares aqui fora, aqui perto da região. E quando estou falando disso, é doação. Tá? É solidariedade, é solidário. Alguns negócios que a gente ajuda. Tem algumas igrejas, tá? Tem um centro de reabilitação de pessoas. Então, eu não vou entrar nesse, não é o assunto, mas enfim. Então, eu tenho outros negócios também. Mas entendam, o que eu vivo do mercado, porque eu entendo que o mercado é um trabalho para mim. E eu respeito isso. Respeito muito. Então, o exercício que eu dou e que eu deixo, tá? Para vocês entenderem como trabalhar e como resolver esse problema do emocional, é isso aqui que eu mostrei para vocês. Não tem mistério. É fazer isso aqui. E se alguém tem algo melhor do que isso, que resolveu o problema emocional, eu estou totalmente disposto e aberto a aprender também. Se for melhor que isso aqui, claro. Mas coloquem isso aqui. É que o difícil aqui que eu vou falar qual que é o problema. Neto, não consigo. Neto, não sei se isso aí vai dar certo. Mas peraí, vamos tentar. Isso que eu falei, no mínimo 5 dias. No mínimo 5 dias você tem que estar com retorno de 10% na sua conta ali, fazendo no simulador, para você testar isso na conta real. Tá? No mínimo. O ideal era ficar 1 mês, 2 meses, mas eu sei que a grande maioria é imediatista, né? Mas vamos lá. O que eu falei sobre o imediatismo? Deixa eu voltar aqui. De imediatista, paciente. Utilize a estratégia e seja paciente. A gente está falando do futuro, tá? A gente está falando de você pagar o preço durante 1 mês, 1 mês e meio, para daqui você ter daqui 1 ano, 2, quem sabe você está vivendo o mercado, com resultados que vocês querem. Hoje, eu sempre falo, e já falei para todo mundo, eu não tiro mais do que eu preciso do mercado. Eu tenho um respeito enorme ao meu trabalho. Tá? Aos poucos eu vou galgando. Se eu sentir necessidade de ser um pouco mais agressivo, eu vou sentir porque eu sei que dentro do meu risco, do meu retorno, eu tenho um gerenciamento bem estruturado, eu tenho um operacional bem estruturado e eu tenho um emocional blindado. Mas como que tu blindou o teu emocional, Neto? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Exercício, como é que a gente aprende alguma coisa? Que você vai fazer uma prova, você tem que estudar. Vai fazer uma prova amanhã, tá? Para um concurso público, para a sua faculdade, o seu trabalho de conclusão de curso. Você não tem que estudar, você tem que testar aquilo ali, você tem que ver se você está apto a responder aquilo ali, a fazer. Cara, quando você vai ser promovido dentro da sua empresa, você não tem que passar por várias etapas. Tá? Se alguém já fez processo seletivo interno, eu já fiz dentro da empresa, a última empresa que eu estava, que eu trabalhei 6 anos lá em Brasília, eu fiz 3 processos internos. Os 3 eu passei. Os 3 eu passei em primeiro e não foi fácil. Foi com psicólogo, foi com teste, foi com várias coisas. Para mim conseguir ir para a promoção. Você quer se promover? Faça o que tem que ser feito. E a promoção é ir para a conta real e ser consistente. E se você chegar na conta real e ver que não deu certo, treine mais. Fique mais um tempo na conta simulação. Fique mais um tempo testando. Ajuste o operacional. Trabalhe de forma consistente. Leve a sério isso. Deposite, faça o seu ritual diário. Se preencha de coisas positivas. Leia, se informe. Não sei se vocês utilizam as ferramentas que eu mando ali de notícias, mas eu sou um que consumo aquilo todos os dias. Todos os dias eu consumo aquilo. E não só aquilo, outras coisas. Tento me informar. Estou agora estudando. Estou tirando 1 a 2 horas por dia para estudar mercado americano e a gente colocar isso em prática para o mercado americano, porque tem pessoas que não conseguem operar com a gente de manhã e de tarde. Precisam operar no final do dia, precisam operar à noite. Precisam operar outros mercados. Estou estudando para levar isso para vocês. Eu não quero chegar aqui e criar uma teologia fajuta, onde a gente vai entrar quando aparecer compra e entrar quando aparecer venda. Não, tem que fazer sentido, tem que ter lógica, tem que preparar um gerenciamento, tem que trabalhar um operacional, tem que fazer sentido, tem que ter um emocional bem preparado, porque são mercados semelhantes, mas não são mercados que trazem os mesmos resultados. Então, emocional é isso. Emocional não é só tremer na base quando a gente opera. Não, tá assim, ó, isso aí é a pontinha do iceberg. Emocional é muito antes disso.
É criar um ritual, é se preparar para operar, é estudar, é blindar a sua mente. Blinde o seu emocional fazendo esse exercício. Blinde o seu emocional fazendo esse exercício. Eu tenho certeza, eu garanto, pode me cobrar. Se você fizer isso aí religiosamente durante uma semana, 10 dias, 15 dias, dentro da sua realidade. Vou repetir, não adianta colocar lá. Esses dias um rapaz veio para mim e mandou um resultado assim, cara, estopei R$5.000, mas olha aqui, eu operando na conta, simulação, eu tô dando certo. Eu digo, peraí só um pouquinho, me manda o relatório lá. O cara mandou o relatório, o cara operando com 7, 8 contratos, 6 contratos, cada um stop de R$5.000, tá? Durante a semana, alguma coisa assim. Aí eu fui ver o simulador dele operando com 200 contratos. Eu digo, não, peraí, tá errado. Tá errado, é claro. 200 contratos você faz ali, 200 pontos você lava a égua, 200 contratos. Agora você vai fazer 200 pontos com 5 contratos, olha a diferença que é. Não bate. Você tem que fazer os exercícios conforme a sua realidade. Conforme a quantidade de contratos que você opera na conta real hoje, você abala. Tá? Eu sei que eu não posso operar com mais de 15 contratos. Se eu botar 20 contratos para operar na segunda-feira com vocês aqui, meu Deus, eu vou entrar na operação totalmente inseguro. Eu sou humano, galera, eu já passei por isso. Quero um dia, quem sabe, mais pra frente, conseguir ter a noção de poder operar, mas hoje eu não tenho mais essa prioridade. Não quero isso, não tenho essa ganância. A minha ambição hoje é ser consistente, é continuar fazendo o que eu estou fazendo. É isso, essa é a minha ambição. E ser constante, fechar positivo, independente da minha porcentagem ali de ganho. Eu quero fechar positivo, seja 1%, seja 20% comparado a outro mês, eu quero fechar positivo, só isso. Hoje eu tenho isto e eu falo para vocês. O que eu passei para vocês hoje nesses 3 dias, passei hoje, ontem e ontem, nesses 3 dias, é um material de introdução. Tá? Não tem nada de técnico, nada de avançado, nada. É o básico. Que se vocês colocarem isso no dia a dia, fizerem os testes, adaptarem a realidade de vocês, respeitarem de forma fiel o seu gerenciamento e colocarem dentro da realidade de vocês tudo isso, as coisas vão acontecer. Eu garanto, eu sou prova viva disso. E tenho várias outras provas no nosso grupo. Nosso grupo bateu 350 pessoas, até um ano atrás tinha 30, 40 pessoas. Olha o quanto a gente está crescendo e quanto a gente pode chegar. Tá? A gente vai mudar, a gente tem muita coisa para vir ainda. Isso aqui é só o início de uma preparação. Eu tenho a minha visão sobre o mercado de querer levar a oportunidade e ajudar a galera, assim, vocês não têm ideia. Estou há 11 anos no mercado, já vi de tudo, conheço gente nesse mercado, sei hoje, vendo uma propaganda, quem está conseguindo levar uma proposta interessante, quem só quer vender curso. Já me chamaram de muita coisa, eu já fui, e vocês não têm noção do que a gente leva aqui, do que eu faço, do que eu tento levar, tá, dentro do mercado hoje para várias pessoas. Quantas acusações eu já recebi por tentar, de fato, levar uma proposta que as pessoas não querem. Hoje, infelizmente, todo mundo quer ganho fácil. Mas quem quiser, de fato, entender como o jogo é jogado, como as coisas funcionam, reveja o vídeo do gerenciamento, reveja o vídeo do operacional, reveja o vídeo do emocional, que eu vou colocar amanhã de manhã no canal, e tome nota disso e comece a fazer isso na segunda-feira como regra. Eu garanto, se você adaptar tudo isso que foi falado à sua realidade, respeitar, encontrar o seu melhor operacional e blindar o seu emocional, não tem quem segure você no mercado. Agora não ache que você fez esse exercício, começou a operar com 2 contratos, teve 10 dias bons, você já pode operar com 10. Não. Operar, crescer, aumentar contratos é gradativo. Testa hoje com 2. Você fez uma operação com 2 contratos e beleza, bateu seus 20% no dia. Agora você vai ajustar a sua estratégia para você, tendo aquela gordura de 10% num dia maravilhoso, você vai testar o seu emocional com 3, 4. Você vai ver, se você sentir que não está segurando a operação, não está pronto para aumentar. Se você fez uma operação tranquila sabendo que ela estopou dentro da gordurinha, pronto, você está pronto para aumentar. Você tem que fazer os seus testes, mas antes crie um cenário onde uma quantidade limite de contratos seja dentro do seu emocional inabalável.
sendo dia bom ou dia ruim, você sabe que não vai se afetar. Então, e a forma para você conseguir chegar nisso, tá aqui, ó. É isso que você está vendo aí, é esse exercício. Certo? Dúvidas? Dúvidas, sugestões, críticas? A gente está encerrando esse Masterclass, 3 dias de uma mini mentoria introdutória sobre o mercado financeiro, os 3 pilares importantes que fizeram eu hoje viver do mercado, né? Falei, não, minha renda principal é o mercado, tem outros negócios, mas é o mercado. Então, espero que tenham gostado, quem participou dos 3 dias. Espero que tenha sido agregador, espero que tenha feito uma diferença, espero que alguma coisinha nesses 3 dias tenha mudado a sua forma de ver. Tá? E, cara, eu tô aberto aí a quem quiser compartilhar alguma coisa, quiser... legal, muito bom, obrigado, Johnny, fico feliz. Johnny foi o que participou dos 3 dias. Vamos junto, vamos crescer junto. A gente tem muita coisa pela frente. E galera, é isso, tá? Mais algum comentário? Não? Encerramos então? Fechamos? Agradeço mais uma vez. Encerramos a nossa Masterclass, é só a primeira, tá? Terão outras, onde a gente vai entrar em outros pontos, outros assuntos, mas essa etapa a gente encerra. Segunda-feira a gente está aí de novo, de volta, para a gente operar, para a gente fazer aquilo que a gente mais gosta, que é ganhar dinheiro, que é ir para o mercado, ir para cima com muito iniciamento, com muita estratégia, com o nosso emocional bem trabalhado, fazendo a coisa certa, sabendo que os dias bons eles vão vir, sabendo que os dias ruins também vão acontecer, mas sabendo também que o que a gente vai estar fazendo aqui é a melhor coisa para a gente, certo? Valeu, Neto, vou colocar em prática, show de bola, e conta comigo aí para qualquer dúvida que aparecer. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, um excelente final de semana em família, curtam a família, aproveitem. Segunda-feira, 9h15, estaremos aqui ao vivo operando. Amanhã esse videozinho, essa live de hoje já vai estar lá no canal junto com as outras 2. E quem quiser rever, fique à vontade lá para curtir, comentar, compartilhar, é muito importante para a gente tentar levar isso para mais pessoas possíveis, tá bom? Um grande beijo, um excelente final de semana, obrigado para quem participou, fiquem com Deus, curtam a família, tirem um dia agora, hoje eu vou fechar o dia, são 10 horas, agora sim eu estou liberado, agora eu já posso ir para o meu sextou, tá bom? Um grande abraço a todos, até segunda-feira e qualquer coisa eu estou sempre à disposição, falou!